Olá, queridos! Nossa lição número 4 é sobre o eunuco etíope. E hoje o nosso versículo para decorar é este aqui, ó, que é Hebreus 7:25, que diz: "Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus." Lembrando que esse versículo aqui, ó, vocês podem explicar para as crianças, né? O que é totalmente? Quem é que pode salvar? Daí a gente tem que chegar em quem? E aí você pode ir explicando cada parte desse versículo e mostrando que ele fala da salvação que nós temos em Jesus. Aqui no material nós temos o esboço da sua aula, então tem ali os versículos que você pode utilizar para ela. Então, por exemplo, esse texto do eunuco, ele está em Atos 8, do 26 ao 40. Você vai ler esse material, vai olhar na Bíblia, vai fazer as suas anotações, aí tem essa sugestão do versículo, Hebreus 7:25, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Aqui a gente pode fazer uma relação de que, através de Jesus, é que eu chego em Deus. Lembrem que Jesus é o único caminho que nos leva até Deus. Aqui nesse momento também de fazer o esboço, de fazer essa leitura, você vai colocar os seus objetivos. Eu quero que as minhas crianças cheguem até Jesus, para que elas tenham essa salvação que fala o versículo, para que elas cheguem até o Pai. Então podem ser objetivos que você vai colocar. Eu quero que elas tenham mais intimidade com Jesus. Eu quero que elas conheçam a Jesus. Então tudo isso você vai colocar aqui nos seus alvos e objetivos com essa lição. A primeira figura que mostra nessa nossa lição é essa aqui, ó. É de Felipe evangelizando as pessoas, tá? Felipe, ele é um dos 7 diáconos escolhidos lá pelos irmãos, e ele está aqui nessa região evangelizando, falando da palavra, fala que ele fazia muitos sinais, prodígios, através do poder do Senhor. Daí, em Atos 8:26, vai falar, é um versículo muito especial que fala do que o Espírito Santo queria que Filipe fizesse. Então diz assim: "Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto." E aí diz no final que ele se levantou e foi. Então, olha que interessante. Aqui ele está numa região onde tem muitas pessoas, elas estão aceitando o evangelho, vendo sinais, sendo curadas, e Deus fala para ele, né? O Espírito Santo aqui, na verdade é um anjo, né? Aqui diz que um anjo fala com Filipe e diz para ele, olha, sai daí, sai desse lugar, vai até o caminho que desce de Jerusalém para Gaza, este se acha deserto. Então pode parecer estranho, né? Olha, Deus tirou ele de um lugar onde tinha muitas pessoas que estavam ouvindo o evangelho, que estavam abertas, recebendo, e de repente manda ele ir para um lugar deserto. Né? Ele pode pensar assim, tá, mas vou fazer o que no deserto? E esse lugar que ele tinha que ir ficava mais ou menos a quase 100 quilômetros de distância de onde ele estava agora. Então ele está num lugar, ele está ali num lugar, ele tem que ir para uma outra região, e essa região é bem longe, é bem distante, e está deserta. Mas mesmo assim, o final do versículo diz, ele se levantou e foi. Então a gente já pode trabalhar com as crianças isso. Olha, disposição, né? Deus nos chama para fazer alguma coisa. Às vezes a gente reclama, tá chovendo, tá frio, a gente reclama de algumas coisas assim, vou ter que ir de ônibus, vou ter que ir a pé, a gente reclama das coisas. Aqui ele tinha que andar 100 quilômetros, ele não tinha os calçados confortáveis que nós temos hoje, mas ele foi. Ele obedeceu. E a gente pode falar com as crianças também. Olha, às vezes você tem preguiça para fazer as coisas, às vezes você demora para fazer. Filipe foi, né? Obedeceu, se levantou e foi. Então, o evangelista, a primeira coisa que o evangelista tem é disposição. Ele está disposto a fazer as coisas. Ele levanta e vai. Ele não é acomodado. E aí a gente já pode iniciar esse trabalho com as crianças. Como era de se esperar, esse caminho não estava vazio. Né? Estava passando ali uma carruagem e tinha um etíope nela, tá? Ele é um alto oficial lá da rainha, a rainha de Candace. Então esse homem era um homem importante lá no governo da Etiópia e ele estava passando por aquele caminho. Então a gente vê que o anjo não orientou ele a fazer uma coisa completamente absurda. Podia parecer. Às vezes Deus pode nos dar uma orientação que para nós parece estranha, parece que não vem de Deus, que não vai dar certo, mas Deus sempre tem um objetivo com tudo que ele fala, com tudo que ele faz. Então a gente já pode também passar isso para as crianças. Olha, Deus quer falar contigo e ele quer que tu obedeça mesmo que tu não entenda a ordem. Tá? Deus geralmente dá uma ordem sem que a gente entenda o contexto da ordem. E a gente só vai entender pela obediência.
Um detalhe que eu não mostrei é o rosto do etíope, ó. Dá uma olhada ali, ó. Será que ele está entendendo o que ele está lendo? Ele está lendo assim, parece que ele está olhando assim, meio desconfiado, meio sem entender aquela palavra ali que ele está lendo. Ele está com um pergaminho da Bíblia. Aqui no material, interrompe a história do etíope e mostra esta página aqui. Sempre que tem essas páginas é para que a gente faça alguma aplicação e alguma relação da história com a vida das crianças. Então, por exemplo, nós temos aqui um coração representando o pecado, um coração afastado de Deus, e aqui o reino dos céus. Tá? Então, o que será que a gente pode relacionar da nossa história com isso aqui? E a gente pode fazer uma relação entre o eunuco, esse etíope, e a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Lá em Eclesiastes 7:20 diz assim, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Então esse etíope fala que ele foi até a terra de Jerusalém para adorar ao Senhor. Aqui ele está lendo a palavra. Então ele conhecia a palavra, a gente não sabe o quanto, mas ele conhecia um pouco da palavra, e ele está vindo para adorar ao único Deus verdadeiro, que é o nosso Senhor, né? Então ele veio para esse lugar, ele veio com um coração disposto a buscar Deus. Talvez ele conhecesse esse versículo de Eclesiastes. Aqui diz que não tem ninguém que faça o bem, ninguém é justo e ninguém que não peque. Então talvez o coração desse etíope estivesse assim, um coração cheio de pecado. Um coração que quando ele olha para o coração dele, ele não consegue entender como é que ele pode chegar no reino dos céus. Ele não consegue ver assim o que eu posso fazer para mudar esse meu coração para chegar no reino dos céus. E por esse versículo a gente vê que não tem o que fazer. Não há quem busque a Deus, não há nenhum justo, não há quem não peque. Então esse etíope ele devia estar num conflito de que ele adora um Deus que é inacessível, ele não tem acesso a esse Deus. E os judeus ainda limitavam mais as coisas, porque para o judeu a pessoa tinha que se converter ao judaísmo. Então esse homem ele está num grande conflito, ele sabe que é pecador, ele sabe que ele é corrompido, é sujo pelo pecado, e ele não consegue acesso a esse Deus santo, a esse Deus que parece tão distante para ele. As crianças, a gente pode fazer essa relação também. Olha, tu peca, tu já errou, já cometeu pecados, será que Deus te aceita? A gente pode fazer primeiro esse questionamento, né? Deus te aceita? Deus te ama? Tu já sentiu o amor de Deus pela tua vida? A gente pode perguntar essas coisas. Às vezes tem angústias profundas na vida da criança. Ela pode ter sido abandonada por alguém, ela pode ter sofrido alguma coisa que não foi boa para ela, ela pode ter uma série de coisas que estão ali dentro, nesse coração. E esse coração que foi manchado, machucado, ele vai atrapalhar para que ela receba o reino de Deus. Ela pode pensar assim, eu sou tão suja, eu sou tão pecadora, que não tem solução para mim. Ela pode ficar pensando dessa maneira. Certamente está lendo em voz alta, porque depois o Felipe vai se aproximar da carruagem e vai ouvir o que ele está lendo, só que ele está lendo, mas sem entender. E aí, novamente, você pode relacionar, fazer uma interação com as crianças. Quando vocês leem a palavra, vocês entendem? Ou então tu mostra para eles um versículo e pergunta, vocês entendem do que esse versículo está falando? Às vezes, a mensagem do versículo ela não está revelada às pessoas. Às vezes é necessário que alguém diga, que alguém fale, que alguém explique. E é esse processo que vai acontecer com o eunuco. Ele está lendo, mas ele não está entendendo, ele não está compreendendo o que acontece ali. Quando o Felipe se aproxima, né, o Espírito Santo diz para ele, se aproxima da carruagem. Ele se aproxima, ouve que o homem está lendo o livro de Isaías, e aí ele pergunta, tu compreende o que está lendo? E o eunuco fala para ele, como é que eu vou compreender se ninguém me explicar? E aí ele convida o Felipe para entrar na carruagem e explicar para ele. E agora, olha que tremendo. Imagina assim, Felipe andou quase 100 quilômetros. O etíope esse andou mais de 100 quilômetros para chegar nessa região, para os dois chegarem nesse ponto, assim, né? Os dois andaram muito. Deus fez com que os dois se aproximassem no mesmo momento, né? Assim tivessem esse encontro. E imagina, esse homem deve ter lido por uma boa parte do caminho. Quando eles se encontram, ele está lendo exatamente essa parte que é a que Felipe ouviu. Olha a parte que ele fala, Atos 8, versículo 32. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada.
Olha que tremendo, olha o versículo que ele está lendo. Esse versículo fala de quem? Você pode perguntar para as crianças, fala de quem esse versículo? Fala de Jesus. Fala do sacrifício de Jesus. E esse homem tinha vindo a Jerusalém para adorar. Então, aqui ele tem agora um homem, um discípulo de Jesus na frente dele que vai poder falar de Jesus para ele. Se fosse um judeu aqui, simplesmente pelo conhecimento da lei, não conseguiria falar de Jesus. Mas agora esse eunuco tem um homem que conhece a Jesus, que serve a Jesus, que está aqui falando e explicando. E o eunuco pede essa ajuda. Olha, de quem que o profeta está falando? Fala de si mesmo ou está falando de outro? E a Bíblia diz que por essa passagem, Filipe iniciou e apresentou Jesus. Ele começou nessa passagem, depois foi falando outras coisas, outras passagens, e apresentou a Jesus para esse homem. O Filipe, ele chega até a falar sobre batismo, né? Ele certamente falou sobre arrependimento. É através do arrependimento que eu vou tratar com aquele meu coração pecaminoso. O meu coração precisa ser limpo por Jesus, e eu vou passar pelo processo do arrependimento para que esse meu coração seja transformado. Aqui na nossa história, a gente tem essa figura, tá? Ela vai falar da morte e ressurreição de Jesus. Então você pode aproveitar esse momento relacionando com a história. Certamente o Filipe falou dessas coisas aqui. Ali está falando que o cordeiro, ele foi levado para o matadouro, ele não abriu a boca, ele não reclamou, ele foi tirado dessa terra, ele foi injustiçado. Então tudo isso pode ser descrito. E aí depois, Jesus não permanece morto. Ele ressuscita, ele ressurge do meio dos mortos para que agora a gente tenha uma nova vida em Jesus. Ele é o primeiro da ressurreição. Então, a gente tem agora em Jesus uma nova vida. Aquele coração meu que estava corrompido pelo pecado, ele é limpo completamente. Então, tudo isso foi apresentado ao eunuco e você pode apresentar às crianças. Você pode dizer, olha, em Jesus nós temos uma nova vida. Quando ele morreu e levou os nossos pecados. Eu preciso agora acreditar que ele morreu pelos meus pecados. E preciso acreditar que o poder de Deus ressuscitou ele dos mortos. E esse poder que ressuscitou dos mortos é suficiente para me dar uma nova vida em Cristo Jesus. Talvez você tenha crianças na sua classe que não foram batizadas, e aí você pode usar esse momento também para falar sobre o batismo. A palavra fala, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então o batismo é parte da nossa salvação, ele é importantíssimo. No batismo eu me identifico com a morte de Jesus e com a sua ressurreição. Então, quando eu sou colocado nas águas, eu sou sepultado para o mundo. E quando eu sou tirado das águas, agora eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus. Eu sou uma nova criatura. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo, como fala lá no livro de Coríntios. E a história termina com essa figura aqui, que você pode novamente fazer uma referência com a vida das crianças. Você pode perguntar, e você? Qual caminho você tem andado? Você tem andado com Jesus? Tem entregue sua vida para Ele? Você crê nele? Você já foi batizado? Tudo isso você pode levantar nesse último ponto aqui. Você pode fazer, de repente, se são crianças que nunca entregaram a vida para Jesus, você pode fazer um apelo, pode fazer uma oração com eles, pode conversar sobre essas coisas. E tem um versículo, Atos 16, 31, que diz assim, responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Então você pode usar esse versículo para finalizar a sua história. Olha, se vocês crerem em Jesus, vocês e a casa de vocês serão salvos. Então é uma promessa aqui de Deus para as nossas vidas e também é um mandamento. Nós temos que crer, temos que acreditar, temos que confiar na sua palavra. Amados, essa foi nossa história de hoje. Se você gostou, lembra de compartilhar o vídeo, de curtir aqui, se inscrever no canal. Que Deus possa abençoar a sua vida, falar com você, abençoar suas aulas. Nos vemos no próximo vídeo.